Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quem achou, diga amém. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que é implantada em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Se assenta aí dando glória a Deus. Jesus, a casa é sua, Senhor. Eu não tenho nada de mim hoje. Fala no coração do teu povo, Pai. Amém. Queridos, nesses últimos dias, Deus tem falado muito acerca de maturidade no meio da igreja. Maturidade ministerial, maturidade familiar, maturidade no meio dos líderes, dos pastores. Porque a igreja, o alvo da igreja é a maturidade. A igreja é uma família e a família deve andar em maturidade. Infelizmente hoje nós enxergamos uma igreja imatura, muitas vezes mimada, muitas vezes calculista e muitas das vezes materialista, aonde se reúne muitas vezes apenas com os seus pedidos, os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos. E o apóstolo Paulo disse à igreja em Coríntios, quando ele diz no capítulo 1, ele vai dizer e vai escrever dizendo que na igreja de Corinto havia um povo separado, mesmo que a cidade estava completa de prostituição, porque a palavra na igreja de Corinto deixou de ser a prioridade naquela igreja. Eles gostavam muito mais de conhecimento humano, conhecimento terreno. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais, vocês são criancinhas em Cristo. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto se parece muito com a igreja do Brasil. A igreja brasileira é uma igreja imatura, muitas vezes é uma igreja mimada. Muitas vezes nós se tornamos infantis porque buscamos só aquilo que nos convém, aquilo que nós desejamos. E Paulo está dizendo que nós precisamos sair do estágio de carnais e entrar em um estágio de espiritual. Quando você entra em um estágio de espiritual, você tem a sua mente transformada, você tem a sua mente mudada, você cresce em Deus, você amadurece em Deus. E passando por algumas igrejas eu tenho visto pessoas que querem esse amadurecimento, e todo amadurecimento vai ter que partir de dentro para fora. Por isso que você tem sofrido algumas coisas, algumas adversidades, algumas lutas, algumas provações, porque Deus tem te amadurecido de dentro para fora. E esse amadurecimento ele dói. Quando é de dentro para fora, ele dói, porque ele tem que quebrar alguns valores que você mesmo construiu dentro de você. Algumas coisas que você mesmo construiu e algumas coisas que vocês mesmos têm como valores, ele está derrubando dentro da gente, para que a gente possa crescer em glória, crescer em graça e manejar bem a palavra de Deus. Paulo diz que nós precisamos ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Isso é muito forte. Paulo está dizendo: seja um adulto no entendimento, mas na malícia seja criança, criancinha. Criança não tem malícia. Quem tem malícia é velho de igreja. Quem tem malícia é pessoas que frequentam uma denominação, elas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Quem tem malícia é quem pensa só em si. Mas ele está dizendo: seja adulto no entendimento. Em outras palavras, está na hora de você amadurecer, querido.
Está na hora de você aprender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é fogo no Espírito Santo. Quando disserem para você o reino de Deus está aqui, está ali, não creia. O reino de Deus não está em paredes, nem na cor preta, nem nas luzes coloridas. O reino de Deus não está em uma palavra. O reino de Deus está dentro de você. Por isso que se você estiver carregando o reino de Deus, aonde você pisar os seus pés, as pessoas vão ver Cristo em vocês, Cristo em vós, esperança da glória. A natureza está esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos, é dos filhos de Deus. Por isso eu quero que você entenda uma coisa: a igreja se diz madura, mas ainda fazemos campanhas de prosperidade para ganhar aquilo que já é nosso por herança. A igreja se diz madura, mas muitas vezes paga o ingresso para ver o cantor famoso cantar. Eita, vocês estão aí não? A igreja se diz madura, mas ainda paga o pedágio para te levar a Cristo. E aí quando você entende que você é filho, um filho maduro, você fala: cara, eu sou um filho de Deus. E eu, como filho, eu preciso deixar que a palavra penetre no meu coração. Você pode ser um neófito, um novo na fé, um novo convertido, e não tem problema nenhum você estar vivendo uma imaturidade ainda, porque você não conhece muitas coisas. O problema não é imaturidade, imaturidade não é pecado. Pecado é você viver uma vida inteira infantilizado. Por isso a gente vê hoje 72% dos pastores estão em depressão, 82% dos pastores já afirmaram que o ministério destruiu a sua família, a sua casa e os seus filhos. Por quê? Porque no meio da igreja hoje se encontram muitas pessoas que lutam pelos seus próprios prazeres. Aí tem muita guerra, facções. Por quê? Porque a igreja não entendeu que isso aqui é corpo, é unidade, é família, não é rivalidade. Isso aqui é chorar junto, é se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Tem alguém doente? Ore por eles. Tem alguém triste? Console. Tem alguém doente? Tem alguém ferido? Tem alguém machucado? Olha, põe perto, disciplina, cuida. Paulo está dizendo isso. Nós precisamos sair do estágio de filhos teknon, que é um filho imaturo, e entrar no estágio de filho maduro. Só que para cada filho, Deus tem uma direção. Quanto maior sua maturidade, mais direcionamento de Deus você vai receber. As direções que Deus vai te dar estão ligadas ao nível de maturidade que você está. Tem gente que vai passar a vida inteira ouvindo a mesma voz. Por exemplo, se arrependa. Tem gente que entrou aqui, já tem 3 meses com a gente. Todo culto Deus fala no ouvido dessa pessoa: arrependa-te. Arrependa-te. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Faz o trajeto da volta, do recomeço. Tem gente que está ouvindo a mesma voz todo o tempo. Vai lá, pede perdão. Olha, deixa a porta aberta. Se reconcilia. Tem gente que vai passar a vida inteira ouvindo a mesma frase de Deus: arrependa-te. Por quê? Porque você não dá espaço para Deus te levar em outro nível. Você não se permite ser curado e Deus te levar em outro patamar. E níveis de maturidades você vai precisar ter para exercer o seu chamado. Se você não tiver um nível de maturidade legal, você não consegue atingir o seu chamado naturalmente. E aí você vê muita gente que tem ministério, mas está sendo sufocado por ele. Tem muita gente que tem ministério, querido, mas Deus até deu o ministério, mas é um ministério para alimentar só a sua esperança. Deus deu o ministério, mas esse ministério é para sarar a sua vida. E no dia que você entender que vai se manifestar um nível de maturidade maior, Ele vai te levar em outro estágio de maturidade, em outro estágio de revelação. E hoje eu sinto que Deus hoje está nos levando hoje em um novo estágio de maturidade nesse dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer até o final desse ano de 2017 na sua vida, mas aperta os cintos aí. Muitas áreas da sua vida que estão engessadas, paralisadas, atrofiadas,
Muita palavra de peso que você ouviu esse ano, você está sufocado por tantas coisas que você tem ouvido. Um pegou lá atrás, ó. Deus vai trazer níveis de maturidade, e esse nível de maturidade vão abrir portas no mundo espiritual para você. Novos caminhos vão acontecer por esses níveis que vão chegar. E eu perguntei, Deus, por que a gente sofre tanto? Já fez essa pergunta? Deus falou, até que Jesus volte novamente, vocês vão estar em fase de processo de transformação. Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 21 diz, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra salvar a vossa alma, de Tiago 1, 21, não é a palavra sotero, que vem da doutrina da salvação, soterologia. Essa palavra aqui, salvar a vossa alma, ela vem da palavra sozó, que significa restaurar a vossa alma, alinhar a vossa alma, reorganizar a vossa alma. E se nós não aceitarmos a palavra com mansidão, nós não vamos passar pelo esse processo de transformação na nossa alma. Nós temos muita dificuldade em aceitar com mansidão e humildade a palavra de Deus. E porque nós temos dificuldade de aceitar a correção, grande parte das pessoas, elas vão ouvindo as pregações, as ministrações, mas por elas serem orgulhosas e jactanciosas, elas impedem o processo de transformação diário na sua vida. Existem líderes que eles acham que sabem demais, ministros que acham que já sabem de tudo. Então quando você faz uma conferência, igual eu fiz em Minas Gerais agora, você vê alguns líderes indo para o fundo da igreja, porque eles acham que já estão no nível de ensinar, e já não querem mais aprender. Muitas pessoas vêm à igreja e falam, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um discipulador, eu sou um mentor, eu sou um coaching. Então você não quer mais aprender, porque você acha que você já sabe demais, e a letra vai te matar, o seu conhecimento vai te matar. Na verdade, as suas experiências na letra vai sufocar o evangelho que Cristo implantou em você. E aí você vai paralisando o processo de transformação na sua vida. Por isso que o Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz, mas a vereda do justo é como luz da aurora, brilha, 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 e vai brilhando mais, até um dia se tornar perfeita. Salomão está dizendo, a nossa vida é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até um dia se tornar perfeito. E a palavra aqui, perfeito, tem a ver com maturidade. Você entende? Que a gente corre para um lado, corre para o outro, e a gente está caindo no mesmo nível, maturidade. Aí a gente acha, porque a gente sabe cantar algumas canções, a minha voz é afinada, é um querubim ungido. Eu sou um anjo consagrado, eu sou alguém que quando canta todo mundo se estremece. A gente não quer mais aprender. Ah, mas eu prego muito, eu sei a Torá, eu sei a Vulgata Latina, eu estudei os filósofos, os gregos, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. E aí você acha que só porque você conhece a Bíblia Sagrada, você não pode mais aprender e não permitir que a palavra seja injertada em vós e te corrija nas horas difíceis da sua vida. E a nossa tendência é vir para a igreja, e agora nós estamos no reino de Deus, se tornamos orgulhosos, porque agora achamos uma igreja que fala aquilo que a gente quer ouvir. E muito mais do que você vir à igreja, seja a igreja. Tem alguém para dar um amém? Vocês estão comigo aí? Diga amém. E aí sabe o que a gente vê? A gente vê líderes que começaram bem, mas no meio do caminho o processo de transformação acabou, se estagnou. Tem algum novo convertido aqui? Levanta a mão. Converteu em um mês, pronto. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano ainda novo convertido. Tem aí? A gente se apaixona com o novo convertido. Sabe por quê? Ele é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Ele pega a Bíblia, grifa a Bíblia. O pastor fala aleluia, ele fala glória a Deus, ele pula, ele sapateia. Novo convertido não tem dificuldade em contar pecado.
Ele diz: olha, quando eu era do mundo, eu era assim, 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 assim. Ele fala: pastor, quero dar um testemunho. Qual é o testemunho? Ontem eu fui para o trabalho falando em línguas estranhas. E tudo para ele é lindo. O novo testemunho, ele pega panfleto, ele panfleta, ele vai no hospital, ora pelo doente, ele serve o pastor, ele tem o pastor como a maior referência da vida dele, ele ajuda os irmãos, ele ajuda a mãe dele, ele fica maluco, dorme tarde, sobe monte, desce do monte, ele dobra o joelho na madrugada, jejua, ele arrebenta com tudo. Novo convertido, meu irmão, ele é violento. Só que aí você dá um cargo para ele, você unge ele. Aí ele fala: agora eu tenho uma reputação, pastor. Aleluia. Agora eu tenho uma imagem a zelar. Agora eu sou um homem de Deus. Aleluia. Ela é nova convertida. Aí você unge ela, ela fala: agora eu tenho uma imagem a zelar na vila. As experiências, depois que você dá um cargo para alguém, minimiza, o processo de crescimento estagna, paralisa a ação do Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não apagais ou extingueis o Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não deixe o Espírito Santo na sua vida se apagar. Você falava em língua, você não fala mais hoje. Você tinha sonhos, hoje você tem pesadelo. Você subia para o monte, aí hoje você fala: para que subir para o monte? Vamos ficar no quarto mesmo. Deixa eu te explicar uma coisa: monte e quarto são diferentes. No quarto você tem intimidade com Deus, no monte você tem revelação. É como um passarinho, não voa só com uma asa, ele voa com as duas. Pastor, eu tenho que orar ou ler a Bíblia? Você tem que fazer os dois, senão você vai cair. Ah, mas minha carne é fraca, pastor. A sua carne nunca vai se converter. Você pode ter 300 milhões de anos de evangelho, ela sempre vai te chamar para o pecado. Então se você bebia, ela vai sempre falar: olha, lá na rua direita tem um barzinho, lembra que você ia lá com as amigas? Volta lá. Mas aí o Espírito é fortalecido. Você está aqui dentro, você está pensando que está acontecendo nada. Seu Espírito é uma erupção aí. Tem gente que eu estou pregando, o Espírito Santo está queimando dentro dessas pessoas. É porque o processo do Espírito Santo na sua vida não está estagnado, ele está penetrando, 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 penetrando. Tiago está dizendo: recebei com mansidão a palavra que é implantada em vós. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva. Duas coisas: viva e eficaz. Ela é mais cortante do que bisturi, espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, medula, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, intenções e coração. Então, quando você recebe a palavra de Deus com mansidão, olha o que ela faz em você: ela penetra como um bisturi na sua alma, divide alma de espírito. Então seja humilde para receber a palavra de Deus, porque a cura da sua alma, a sua santidade está no se conectar com a palavra de Deus. Se você não for humilde para receber a palavra não pode dividir a sua alma do seu espírito. Eu quero dizer algo para você: se a palavra de Deus não dividir a sua alma do seu espírito, você vai achar muitas vezes que aquilo que você acha ser espiritual pode ser apenas um posicionamento da sua alma. Então, alguém que tem a alma e o espírito conectados vai cair no erro de ouvir a voz do coração, achando que é a voz de Deus. Deus não falou, foi o seu coração que falou. Está aí o motivo de muita gente estar frustrada, decepcionada, quebrada, destruída, porque disse assim: foi Deus que falou comigo. Mentira, foi a sua alma que disse. Você sincronizou alma e espírito, então a alma disse, você pensou que era Deus dizendo. E aí quando você aceita essa palavra, a palavra penetra em você, ela penetra no seu coração, e quando você dá espaço, ela divide alma e espírito, e você fica sensível a ouvir a voz de Deus.
Mas infelizmente muita gente é guiada pela alma. Diga assim, alma. Por isso que você está cansado. Por isso que de semana em semana você quer parar. Você quer sair de igreja para outra. Você quer sair do seu trabalho. Você quer terminar relacionamento. Você quer fechar sua empresa. Você quer sair de São Paulo e ir para uma cidade pequena. Porque você está cansado. A sua alma está te sufocando. Você está tão cansado e sobrecarregado, e exausto, e fadigado, e moribundo, que você fala que Deus falou alguma coisa, mas foi a sua alma que disse, porque a espada não penetrou em você. É como aquela menininha que a mãe fala: filha, eu sei que você está apaixonado por ele, ele é tão bonitinho, né? Ele é fortinho, lindão, mas ele não é de Deus não. Aí você fala: que é isso, mãe? Olha, ele faz academia, ele luta judô, ele luta jiu-jitsu, ele faz tudo, ele é lindo. Olha o cabelinho dele, olha como ele é bom, ele abre a porta do carro para mim. Aí a mãe fala: filha, mas ele não ora, filha. Você está aí ou não? Mas mãe, ele é tão... Ai, irmã, ele me abraça de uma forma que ninguém me abraçou. É como aquela menininha que a mãe está falando: não casa com ele, você vai se machucar, aí você vai se decepcionar. Olha, ele é mulherengo, ele não para com mulher nenhuma. Aí você fala: mãe, mas meu coração bateu forte demais por ele, mamãe. E aí, depois de 3 meses, você casa. Depois de 2 anos, você bate na porta da sua mãe com o olho desse tamanho, dizendo... Aí sua mãe abre a porta: o que foi, minha filha? Carinho, tomei um carinho. Passou isso. Ele me massageou. Porque você ouviu a sua alma. A sua alma estava apaixonada, porque a sua alma estava sincronizada com o seu espírito. E aí a gente vê muito casamento quebrado, muita gente triste, muitas igrejas quebradas, muitas empresas frustradas, muitos amigos perdendo amizade, muitos ministérios dividindo, muita gente se desligando, muita gente ouvindo a alma, almáticos de espírito. Almáticos de espírito. Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus hoje quer curar sua alma de uma forma sobrenatural. Pregando o evangelho 12 anos, eu percebi que as pessoas não precisam só de uma libertação aqui. Sai daí, capeta, manifesta aqui agora, qual é o seu nome? As pessoas não precisam somente disso, porque eu fiz libertação a vida toda. Quem está comigo aqui sabe. Eu adorava culto de libertação. Qual que é o seu nome? Veio da onde? Onde está macumba? Está escondido aonde? Cemitério tal. Quem fez? Quem não fez? Vela preta, vela amarela, vela azul. As pessoas manifestavam o físico, mas o entendimento tinha vários demônios ainda. Aí Deus falou: hoje o processo se inverte. Liberta elas do entendimento, porque tudo que você entende, você desfruta. Ô pastor, mas tinha saudade de quando a igreja as pessoas caíam aqui. O problema não é cair aqui dentro, é ficar de pé lá fora. Quando vinha a tentação, irmão, quando vinha a porta que não é de Deus, quando vinha o dinheiro fácil, quando vinha a droga, o sexo ilícito, e você dizia: eu estou firme, estou firme, estou firme, porque a palavra foi injetada dentro de mim. Para de ficar correndo atrás de movimento. Não, eu vou ali porque tem uma campanha do milagre. Eu vou ali porque o óleo veio de Israel. Eu vou ali porque a porta é aberta, a campanha é forte. Para de movimento. Fique em uma igreja de movimentação espiritual, irmão. A necessidade hoje é ser curado de dentro para fora. Eu tenho orado: Deus, cura minha alma. Quanto mais curado você for, mais benefícios você vai ter, e mais a voz do Espírito Santo vai se tornar audível nos seus ouvidos. Se você soubesse o que Deus quer falar com você ainda essa noite, se você soubesse os planos, os projetos que Ele já reservou para a sua vida, para essa semana, para a semana que vem, se você pensasse e você entendesse que esse ano é o ano de Deus, vai reverter o jogo da sua vida, era só você abrir o seu coração e Ele vai silenciar a tua alma, e a voz do Espírito vai falar em você. Sopra Espírito Santo pelos 4 ventos desse lugar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Deus está trazendo um sopro do Espírito aqui dentro hoje. Levanta as suas mãos para o céu. Isso.
Levanta suas mãos para o céu. A igreja te adora, Senhor Jesus. Levanta suas mãos para o céu. Isso. Deus está aumentando o volume do Espírito. Deus vai te dizer qual porta entrar, qual casamento se envolver. Deus está aumentando a voz do Espírito. Ele está dizendo qual trabalho, qual faculdade estudar. Ele está aumentando a voz do Espírito. Ele está dizendo por onde você ir, o que você tem que estudar, o que você tem que falar, de que forma se comportar. Ele está aumentando a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer quem é amigo e quem é inimigo. Ele vai dizer quem está perto e quem não está perto. Ele vai mostrar quem é João e quem é Judas. Levanta a mão. Isso, põe na obra do irmão aí do seu lado, vai, põe, sacode ele aí, diga assim, Deus, isso, diga isso aqui, o culto pentecostal, irmão, sacode ele, diga assim, Deus vai te pegar e vai aumentar a voz do Espírito. A voz do Espírito. Quando você é curado, irmão, quando você é sarado de verdade, porque essa igreja se chama sarando, não é sarado, é sarando diariamente, é um processo diário. Por isso que ninguém pode falar isso aqui da sua vida, ó. Sabe por quê? O autor ainda, o escultor está esculpindo você ainda. E a escultura só vai ficar boa no final. Por isso quem te julga vê a escultura pela metade. Por isso que quando chamaram Jesus de bom, ele disse, bom? Eu não sou bom não, bom é meu Pai. Por quê? Porque ele só poderia ser chamado de bom quando ele fosse até a cruz e gritasse tetelestai, está consumado. Aí ele seria bom. Você é bom não é quando começa, você é bom quando conclui. Por isso que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Por isso que você está se vendo hoje, pastor, estou quebrado, endividado, sem mulher, sem marido, sem ministério, estou destruído. Você só se vê agora. Mas quando a palavra é implantada em você, o escultor começa a esculpir. Ele vai esculpindo de dentro para fora. Ninguém está vendo o novo homem que está nascendo em você. Ninguém está percebendo a nova mulher que está sendo construída em você. E aí de repente ele vai e quebra a estrutura e nasce uma nova mulher. A borboleta sai do casulo, a largata sai do casulo, e ela sai para voar, ela sai para marcar. É nesse nível de igreja que eu estou falando, São Paulo, São Miguel Paulista. Nós vamos viver esse nível de evangelho, um evangelho puro, centralizado em Cristo, a suficiência é Jesus. Diga para quem está do seu lado, casulo, borboleta, largata. Diga assim para a largata sair do casulo, ela tem que crisalidar. Diga aí, diga mais forte, crisalidar. A palavra crisalidar vem do grego crise. Você só sai do casulo quando você está em crise. Tem alguém em crise aqui? Eu vou levantar o pé, a mão. Olha lá, manchou. Ah, pastor, eu não tenho prova não. Eu quero escrever um livro com você. Como não ter provas? E pior que a gente está morto, né? Se tivesse vivo, então nem aqui a gente estava, né, pastor? Cara, eu estou na introdução ainda. Posso pregar, irmão? Posso pregar, amém? Pode ir embora? Quando você é curado, querido, a voz da alma diminui e a voz do Espírito aumenta. A ponto de você discernir a voz da alma e a voz do Espírito. Você vai dizer, poxa, isso aqui é minha alma, porque não condiz com a palavra de Deus. Isso aqui é minha alma, está fora do princípio familiar. Ó, isso aqui é minha alma, isso aqui está fora do governo sacerdotal. E aí a sua alma vai dizer o seguinte, olha para mim, olha o que a sua alma vai dizer. Vai para o Facebook, joga em direto na cara dela. A sua alma vai dizer assim, ó, vai lá na rede social, explode, vomita a sua alma. Aí o Espírito vai dizer, perdoa. Ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo, amai o seu próximo.
Se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. Se te baterem no rosto, ofereça a esquerda. Se tirarem o manto, dá a túnica. Se te pedirem emprestado, empreste. A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 5. Eu quero ler para você, eu vou procurar aqui. Mateus capítulo 5, olha como isso é forte demais. A Bíblia vai dizer isso: bem-aventurados sois os misericordiosos. Olha para mim, querido, escute isso aqui. Escuta isso aqui, ó. Eu porém vos digo, olho por olho e dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, ofereça a outra. Qualquer que te difamar contigo e tirar a túnica, ofereça a capa. Quem te obrigar a andar uma milha, ande duas. Quem te pedir emprestado, ofereça-lhe também e empreste. Versículo 43: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornem vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer sol e lua sobre bons e maus, justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também? Se saudardes somente os que vos saudam, que adianta você dar paz do Senhor para o seu amigo? Vai dar para o inimigo a paz do queridão. Dá um abraço aqui. Aleluia! A sua alma diz, vai lá, vai na casa dela, fala um monte, chama ela de piriguete, chama ela de pombagira, fala, tira o olho do meu marido. Sua alma vai falar assim, e aí, vai me roubar mesmo? Sua alma vai vomitar. Ah, se eu pego ele na rua, eu vou bater nele, porque pisou no meu calo. Eu sou sanguínea, a minha mãe era sanguínea, a minha avó também, minha bisavó. É comigo assim, a casa de noca. Esse não é reino não, isso é sistema. Comigo é assim, escreveu, não leu, pastor, eu não levo desaforo para casa. Você precisa morrer um pouco. Comigo é bateu, levou, pastor. Aqui é, eu sou homem. Eu prefiro ser uma criança, irmão. Porque se eu fosse parar por tudo que eu já ouvi, eu estava em coma. Sua alma diz assim, ó, vai lá, trai de novo. Ele paga mal com mal. Seu espírito diz, não, silencia. Silencia. Você é filho ruios, filho maduro, guiado pelo Espírito. Eu quero que você olhe para mim aqui um pouquinho. A nossa personalidade é construída mediante a tudo que você viveu na sua vida. Por exemplo, quem tem 40 anos aqui, 50 anos aqui, 60 anos, ou de 12 anos, ou desde criança, foi construída em você uma personalidade. O que é personalidade? Personalidade, querido, é o conjunto de experiências e vivências que você teve ao longo de toda a sua vida. Se chama personalidade, são os atributos de experiência que a vida trouxe para você. E no meio dessas experiências, você cria a sua personalidade. A gente usa muito essa expressão, né? Aquela pessoa tem uma personalidade forte. Quem já falou isso? Porque a gente entende que pessoas de personalidade forte são pessoas que passaram por muitas coisas na sua vida. Só que o problema está aqui. A nossa personalidade é formada e vai grudando um monte de doença na nossa alma no decorrer do caminho. A nossa alma vai ficando doente, vai vindo algumas doenças e vai colando na nossa alma, vai impregnando a nossa alma. E essas doenças, elas vão acontecendo, por exemplo, quando você sai de um ministério e lá você é magoado, vem uma doença e cola na alma. Quando você termina um casamento, cola uma doencinha na alma. Quando você é mandado embora sem motivo e você é o único que sustenta a sua casa inteira, cola uma doença na alma. Quando você é traído, descobriu a traição, cola uma doença na alma. Quando você descobriu que estava sendo roubado, cola uma doença. Quando você caiu na droga e você perdeu tudo, cola uma doença na sua alma. A nossa alma, ela vai impregnando algumas doenças. E existe uma doença chamada perfeccionismo. Eu disse o que? Perfeccionismo, diga isso. Pode ser melhor? É mais ou menos assim, o pai tem uma criança de 15 anos, ou não, 12 anos, vai. E desde criança, esse jovenzinho hoje com 12, mas desde criança o pai fala assim, você tem que tirar 10. Você tem que tirar 10. Ó, tem que tirar 10 na escola. Aí a criança entra para o quarto e estuda de segunda a quinta. Na sexta-feira a criancinha faz a prova, tira 10. Aí pega o papel e fala, papai, tirei 10, papai.
Aí o pai fala assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Isso é pouco, tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Aí a criança fala: cara, tem que fazer mais então. Aí na outra prova ele estuda mais. Só que você não sabe que esse excesso de cobrança constrói uma doença na alma. E a pessoa, quando sai de criança para adolescente, adolescente para adulto, ela impregnou uma doença na alma chamado senso de cobrança. Ela vive se cobrando a vida inteira, porque teve alguém que desde criança foi cobrando a dar resultado a vida toda. Foi cobrando a dar resultado a vida inteira. Então você luta para ser uma pessoa melhor. E quando você atinge esse estágio de perfeição, você não se satisfaz, você quer sempre ser melhor, sempre crescer mais. E aí, você não quer errar com ninguém. Você quer estar bem com todo mundo. Eu não sei se eu falo isso aqui. Você quer estar bem com todo mundo. Você nunca quer errar com ninguém, mas não dá para estar bem com todo mundo. Aleluia. Aleluia. Você já viu, querido, qual é a placa, filha? Aqui, ó, dá uma olhadinha ali, ó. Quem tiver com carro palio lá, dá uma seguradinha lá atrás. Amém. Olha aqui, ó, quando você é cobrado, você se sente o quê? Na necessidade de agradar as pessoas, de sempre agradar as pessoas, de sempre estar agradando, nunca errar. Já viu aquela pessoa que tem dificuldade de ouvir o não? Quem não gosta de ouvir não? Não levanta a mão. Não levanta. Aqui não tem, só tinha em Minas, Caxambu, Baipendi, aqui não tem. Mas tem gente que tem dificuldade de ouvir não. E quando você diz assim: não posso ajudar não. Olha o bicão. Tem alguém assim aqui? Não. Você me dá uma carona? Não posso, olha o bicão. Mas quando Deus me honrar, vou ter um carro novo, vou passar no ponto, vou ver ele no ponto. Quando eu estiver trabalhando, você vai fazer aquela compra, vou comprar aquela panqueca, vou fazer uma mesa, porque eu estou desempregado, mas ela acha que ela tem mais que eu. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou dar aos meus filhos, vão andar bem vestidinho, porque o filho dela é metidinho. É mais ou menos assim, querido. Pessoa que fica sentida quando ouve um não. Por quê? Porque lá atrás ela fez de tudo para agradar o seu pai. E o seu pai nunca reconheceu isso. O seu pai nunca viu valor nisso. Ela fez de tudo para agradar a sua mãe, mas nunca recebeu um elogio. Olha que benção, filha, você tirou 10, que legal. Você vai melhorar mais, mas olha, você já é um campeão, vencedor. Essa pessoa foi se quebrando, então colou uma doença na alma dessa pessoa. E sabe como se chama isso? Dá atenção para mim aqui. Isso se chama rosto da personalidade. Existe um cirurgião muito famoso aqui no Brasil, que ele fez uma pesquisa que todas as mulheres lindas que fez cirurgia com ele, tem mulher que já é linda, ela quer afinar o nariz, né? Ela quer tirar um pouquinho do queixo, ela quer colocar silicone, ela quer ficar mais bonita. Mas esse cirurgião diz que toda mulher que fez uma cirurgia fez várias, porque ela nunca se achava linda. Ela nunca se achava no padrão que ela queria estar. Por quê? Porque na personalidade dela, ela construiu perfeccionismo. Sempre perfeita, sempre perfeita. É aquela mocinha que está magrinha, sabe aquela usando 36? Ela fala: estou me sentindo uma gorda. Eu tenho que usar 34 agora. Tem alguém assim? Não? Tá sequinha, irmão, tá legal. O maridão falou: tá legal, tá bacana. A melhor voz é seu marido. Mas ela se acha feia. Ela olha no espelho usando 34, ela acha que está usando 48, 60. E Deus está falando: filha, eu te amo assim. Mas ela não consegue se ver legal, ela não consegue se olhar, ela se acha feia. Você pode ser a mais linda da igreja, você vai chegar na igreja e falar: nossa, eu me sinto tão feia aqui dentro. Por quê? A vida inteira você foi cobrado a dar resultados, você foi cobrado a ser perfeito. Existe essa cobrança dentro de você. Por isso você não quer estar mal com ninguém. Quando você está mal com alguém, você se cobra. É ou não é? Tem alguém aqui? Diga amém. Tem um pastor, pastor Valdir? Tem um pastor, pastor Valdir? Remou. Que ele tinha 300 membros. E desde criança o pai dele cobrava ele para dar resultado. E quando ele assumiu a igreja, ele olhava os membros da igreja dele como seu pai. Ele via nos membros a cobrança que o pai exercia sobre ele.
Ele via nos membros a cobrança que o seu pai, ele via os 300 membros como 300 pai dele cobrando ele. E ele tinha que fazer de tudo para agradar as pessoas. Eu quero te ensinar um segredo, querido. E se você ouvir esse segredo aqui, você vai evitar muitas chateações na sua vida. Pare de conversar, olha para mim. Não tente agradar todo mundo, porque você vai acabar se desagradando a você mesmo. Diga para quem está do seu lado, não tente se desagradar. Diga mais forte, não tente agradar todo mundo. Você vai acabar se desagradando. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu. Sempre vai ter alguém falando mal de você. E quem fala mal é quem você deu cesta básica, é quem você visitou, é quem você foi na formatura, é quem você deu uma carona, é quem você abriu a sua vida. Só tem informações da sua vida aquelas pessoas que você sentou na mesa com ela. Só tem poder para te decepcionar quem esteve perto, para te entristecer quem está longe. Você está aí? Diga amém. E isso, a sua personalidade, vai criando na sua alma algumas doenças na sua alma. E eu vou dizer para você, isso se chama anéis da alma. Diga assim, anéis da alma. Diga mais forte, anéis da alma. Existe uma árvore na Austrália chamada sequoia. E essa sequoia, faz silêncio, gente. Essa sequoia, ela é estudada pelos botânicos. Então, por exemplo, tem uma árvore aqui e tem um fogo na floresta. Nessa árvore vai criando alguns anéis. Toda a mensagem está aqui. Se você prestar atenção, você vai pegar. Toda árvore chamada sequoia, quando ela passa por uma tempestade, quando ela passa por um fogo forte, quando ela passa por uma chuva de granito, cria-se naquela árvore alguns anéis. O que eu disse? Alguns? O que eu disse? Cria-se alguns anéis nessa árvore. Então, por exemplo, quando alguém vai estudar a árvore sequoia, estuda aquela árvore pelos anéis. Então, um botânico vai estudar a árvore, Nil, ele vai pegar o anel daquela árvore e vai dizer, olha, essa árvore sobreviveu a uma tempestade, sobreviveu a uma machadada, sobreviveu porque vai criando anéis naquela árvore. E esses anéis simbolizam o período de sobrevivência daquela árvore, é o DNA daquela árvore. Então aquela árvore vai criando anéis, e aqueles anéis dizem o que ela sofreu, a história, a biografia daquela árvore está nos anéis. E os anéis daquela árvore conta a história daquela árvore. Então a sua alma é igual essa sequoia. Cria-se alguns anéis na sua alma. Tudo que você passou vai ficar impregnado na sua alma. Por exemplo, olha para mim, você vai entender muito bem agora. Lembra daquele trauma que você teve? Você tem medo de altura porque lá atrás você teve um trauma. Você tem medo de água hoje porque lá atrás você teve um trauma. Você tem medo de fogo hoje porque lá atrás você teve um trauma. Olha para mim, sabe por que você tem um trauma? A sua alma pegou um anel. Olha para mim, lembra daquela palavra que você ouviu na sala da sua casa? Você lembra do tapa que você tomou no rosto um dia? Você lembra que alguém que você amava disse que você não prestava, que você não valia nada, que você era só mais um na vida dele? Lembra que alguém disse para você, eu tenho nojo de você? Você se recorda disso? Você lembra aquele gesto? Tudo isso criou um anel na sua alma. E isso causou um trauma em você. É um laço que entra na nossa alma, molda a nossa personalidade. Agora eu vou te falar uma coisa que você vai entender muito bem aqui. Toda vez que você passa por uma situação que lá atrás você passou de novo, o gatilho emocional, o que eu disse? Vai te remeter ao passado novamente. Por exemplo, você teve um relacionamento e a pessoa usava um perfume tal, só que não deu mais certo, a pessoa, você terminou. Aí quando você entra dentro do restaurante tem aquele perfume, o que você lembra? Da pessoa. Vamos dar um exemplo, você tinha uma empresa, e lá na empresa, a empresa faliu. E aí quando você entra em outra empresa e tinha um quadro igual ao seu, o que você lembra? Da empresa que você tinha um dia. Vamos dar outro exemplo? Você tinha um carro legal, e aí você perdeu o carro.
E aí quando você está no shopping, você passou em frente daquele carro que era igual ao seu, você vai lembrar que você tinha um. Porque o gatilho emocional é ativado e faz você lembrar do que você passou um dia. Por exemplo, um garotinho. Tem uma história que diz que um garotinho, ele foi abusado pelo seu tio. Ele foi abusado pelo seu tio. E ele foi abusado por muitos anos pelo seu tio. Sabe o que aconteceu? Na alma desse garotinho criou-se um anel. Então esse garotinho da idade do meu filho cresceu. Ele tinha que ter nojo disso, porque ele foi abusado. E por que muitas vezes se torna um homossexual? Porque o gatilho emocional faz ele se lembrar do abuso que ele teve há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu ouvi essa história lá em Ribeirão Preto. A moça é membro da nossa igreja. Sabe o que ela disse? Você quer se assustar, sim ou não? Ela disse: pastor, na sala de aula do meu filho, na frente de todos os membros e os coleguinhas dele da escola, o pastor pegou meu filho e introduziu os 2 dedos no ânus dele, na frente de todo mundo da sala. Imagina o trauma na mente daquele garotinho, o anel que se pegou na alma daquele garotinho. Olha o trauma. Eu conversando com a moça, sabe o que ela disse para mim? Eu fui abusada desde criança, e o meu marido fazia eu ter relações com 2 homens. Eu tinha nojo disso. Presta atenção, gente. Eu tinha nojo disso. Mas quando não deu mais certo e a gente terminou, o gatilho emocional me fazia lembrar o que eu passei, e eu fazia o que eu não queria fazer de novo. Por isso, quando você peca, você tem nojo de você mesmo, porque você não queria fazer o que você fez. Foi o gatilho emocional que te trouxe lá atrás de novo. Então mulheres que foram abusadas quando era criança, ela tem um bloqueio emocional, porque ela foi abusada. Lá em Ribeirão Preto, mais uma moça me procurou e disse: pastor, eu fui abusado pelo meu vizinho. E sabe o que ela disse? Eu já estou com 40 anos e eu tenho bloqueios com o meu marido, porque toda vez que eu vou me relacionar com meu marido, eu lembro que eu fui abusada lá atrás. Gatilho emocional, ativou, lembrou. Quer um exemplo simples? Você veio de outra igreja, lá você foi machucado, aí aqui você vem para cá e acha que é tudo perfeito. No primeiro vento que passa aqui, o gatilho emocional, e fala: igreja é tudo igual. Gatilho emocional. Sabe como é que se chama isso? Rosto da personalidade. E é construído nos primeiros anos de vida. Por que o seu filho é agressivo em casa? Quebra tudo, bate em todo mundo. A nossa geração é uma geração assim, desde o meu filho a todos os filhos da igreja. Muitas vezes porque assiste, fica na internet, vê joguinho. Isso é um espelho, e a pessoa aprende. Aí a Bíblia diz em Tiago: deixa a palavra redefinir você. Olha o que Tiago diz: quando a palavra entra em você, ela pode discernir a alma do espírito. Em outras palavras, ela pode curar essas doenças da sua alma. E aí você sempre vai ter aquela imagem negativa de você mesmo. Olha para mim, você vai olhar no espelho e você se acha feia. O marido fala assim: meu amor, você está linda hoje. Sabe o que você fala? Ih, já quer alguma coisa à noite. O marido passa a mão no seu cabelo e você fala: que cheirosa que você está. Fala: que você quer o que hoje? É mentira, não? Já quer alguma coisa. Porque a nossa alma está doente. Você acha que você não consegue, que você não sabe, se você não é um bom profissional, na sua mente está incutido isso, que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa. A sua alma está inserida isso. A sua alma tem isso inserido. E você sempre se acha inferior às pessoas. Você se acha feia, você se acha ignorante, você acha que você não tem informação suficiente, você acha que todo mundo é bom e você é ruim, porque lá atrás ninguém te valorizou, ninguém te motivou, ninguém te incentivou. E aí toda vez que você passa pela mesma situação, o gatilho emocional é ativado, e você fala: vou sofrer de novo. É aquela mulher que já está em alguns casamentos, e aí ela sofre o gatilho emocional. É o cara que quebrou na empresa, o gatilho emocional fala: cara, quebrei de novo. É o cara que perdeu a casa e teve que ir para outra, e perdeu a outra e foi para outra. O gatilho emocional é a divisão dentro de casa, é um irmão que não fala com outro irmão. O gatilho emocional em todo tempo está ativando na gente, e isso paralisa o seu potencial.
E Deus hoje, querido, eu estou terminando, Ele quer quebrar esses anéis da sua alma. Deus hoje quer quebrar os anéis da sua alma. Ele quer quebrar as máscaras da sua personalidade. Sabe por que você não consegue amar mais ninguém na sua vida? Porque lá atrás, alguém que passou pela sua vida, usou você, abusou de você, disse que você não valia nada, disse que você era só mais uma vagabunda, e aí você não tem coragem de amar mais ninguém. Sabe por que você não consegue entrar em outro relacionamento? Porque lá atrás você feriu, você foi ferido, e aí o gatilho emocional pegou você de novo, e aí você tem um bloqueio e fala: não vou mais me relacionar com ninguém, porque eu vou sofrer. Deus hoje quer quebrar esses anéis da sua alma. Deus hoje quer quebrar esses anéis da sua alma. Deus hoje quer tirar esses anéis que te faz sofrer. Ele quer tirar esses anéis, aquela palavra que você ouviu, aquela porta que se fechou, aquela palavra que machucou, que te deixou em depressão. Ele quer quebrar esses anéis hoje. Tem gente que tem dificuldade de receber bênção de Deus, sabia, pastor Valdir? Você vai levar uma cesta básica na casa da pessoa, ela fala: não precisa não, irmão, fica tranquilo, Jeová Jiré, Deus proverá. E a geladeira está vazia. Tem cara que tem dificuldade de você dar uma oferta para ele, dar um dinheiro para ele, e fala: não, pastor, pelo amor de Deus, eu não posso pegar o dinheiro de ninguém. Ele tem dificuldade de ser abençoado. Por quê? Porque ele não deixa a palavra de Deus entrar no coração dele, penetrar e mudar o coração dele. Mas olha o que a Bíblia diz, partindo para o final. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. E de toda a tua? E de toda a tua? E de toda a tua? Então, por exemplo, quando você foi ferido lá atrás, um anel grudou na sua alma. Aí Deus está dizendo: deixa eu quebrar esses anéis. Porque você não é o que disseram que você é. Tem gente que está entendendo aqui já o que eu estou falando. Você não é o que disseram que você é. Deixa eu quebrar esses anéis. Deixa eu quebrar esses anéis dos abusos que você sofreu lá atrás. Deixa eu quebrar esses anéis daquela palavra de peso que você ouviu da pessoa que você mais... Deixa eu quebrar esses anéis. Só que para Deus quebrar esses anéis, Ele vai ter que colocar no lugar dos anéis a palavra dEle. Porque quando o gatilho emocional ativar, não vai ter mais o trauma, vai ter a palavra, vai bater de frente com a palavra, vai bater de frente com a lei do Senhor. Levanta a sua mão para o céu em nome de Jesus. Deus hoje está quebrando os anéis da sua alma. Não, você não pegou, vou dizer de novo. Igreja Viva, obreiros, preste atenção, entre em intercessão. Nós estamos em uma guerra nessa noite. Nós não estamos brincando de casinha aqui dentro hoje. Nós estamos em uma guerra espiritual. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus está quebrando os anéis da sua alma. Deus está tirando todo traço de personalidade que o diabo tentou incutir na sua vida. Você que foi abusado quando era adolescente, você que foi abusado quando era criança, você que foi abusada pelo vizinho, pelo pai, pelo familiar, Deus hoje está tirando todos os laços que prenderam a sua vida. Hoje eu vejo Deus com a tesoura quebrando os anéis da sua alma. Levanta a sua mão para o céu. Um dia você pode ter sido um prostituto, hoje você vai ser um santo homem de Deus. Um dia você usou droga, amanhã você vai ser um palestrante para ensinar gente como sair da droga. Um dia você teve um casamento falido, amanhã você vai ter um casamento abençoado. Por quê? Porque Deus está quebrando os anéis da sua alma. Deus está quebrando os traumas, a palavra de peso, o tapa na cara, a traição. O diabo quer fazer você lembrar lá do passado. Ele quer fazer você voltar ao vômito. Mas Deus está dizendo: permita eu quebrar o anel. Permita eu tirar esse trauma. Ei, mulher, você que apanhou no rosto, ei, Deus está falando: eu quero quebrar esse anel. Você não vai lembrar mais, minha filha. Você que tem... Deus quer circuncidar seu coração. Para Deus circuncidar seu coração,
Ele vai ter que quebrar os anéis da sua alma. Tem gente aqui que esconde segredos de criança. E toda vez esse gatilho emocional faz tec. Deus quer circuncidar. Diga assim, circuncidar. Diga circuncidar. Pode ser melhor circuncidar. Vem cá, Valdir. Você sabe o que é circuncisão? É você cortar a pele do órgão genital masculino. Imagina Paulo circuncidando Timóteo, já homem. Eu não sei se eu falo isso aqui. Existe pai e filho. Quando você chama alguém de pai, ou quando você chama o seu pai de pai, ou quando você me chama de pai, preste muita atenção nisso. Quem é o seu pai espiritual? É quem você vai dar intimidade na mão dele e ele vai te marcar, não vai te castrar. E quem que é o meu filho? É aquele que vai confiar a intimidade na minha mão. Posso falar uma coisa para você? Deus, Ele quer tirar um pedaço da sua vergonha. E Ele quer que você põe no altar, fala: Pai, aqui está aqui minha vergonha, ó, eu me sinto envergonhado nisso, olha aqui, ó, eu me pego fazendo esse mesmo pecado, olha, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo vencer nisso, eu não consigo triunfar nisso, toda vez que eu penso, eu caio nisso, é traumas, gatilhos emocionais. Ele quer que hoje você tenha coragem de pegar um pedaço da sua intimidade, porque Deus não tem aliança com quem não mostra intimidade para Ele. Você tem coragem hoje de dizer: Espírito Santo, eu quero confessar um pecado para você? Você tem coragem hoje? Obrigado, pastor. De confessar um pecado hoje. Tem muita gente, querido, que está guardando coisas do passado, e o Senhor fala: fala para mim, filha, você é minha filha, você é minha menininha, você é minha princesa. Eu quero terminar. Existe muita coisa diante de você que te envergonha. E um dia Mical estava na janela e Davi foi bailando e dançando na presença da arca. E ele tirou o seu manto e colocou uma roupa de escravo. E quando ele levantou a perna, mostrou as vergonhas. A Bíblia diz que Davi mostrou as vergonhas. E Deus falou: esse é o meu menino. É gente que não tem vergonha. E dizer: pastor, olha, eu tenho tantos pecados aqui. Eu sou viciado em pornografia. Olha, pastor, eu minto com facilidade. Olha, pastor, eu cobiço a mulher do próximo. Pastor, eu tenho dificuldade com dinheiro. Eu tenho dificuldade com droga. Olha, eu tenho dificuldade com familiar. Confessa. Aí ele fala: quando você confessa, você trouxe a luz. E quando você traz a luz, o Senhor opera a circuncisão do coração. Aleluia. Eu quero terminar dizendo isso. Aonde está a sua vergonha? Você vai se pôr de pé. E se você sentir na liberdade, você vai vir aqui na frente, simbolizando que você circuncidou o seu coração, a parte que te machucava, que te envergonhava. E você vai colocar no altar, porque quando você trouxer aqui, um já veio, dois já veio, três lá, vai ter quebras e quebras de anéis a sua alma. Deus quer quebrar os anéis da sua alma. Deus quer remover as partes que ainda te traz vergonha. E aí você se sente culpado. Você não consegue se perdoar, porque a sua personalidade e a sua alma entrou um anel. E Deus quer te dar um relacionamento novo e você está aí triste, bloqueada. Deus quer te dar um ministério novo e você está aí achando que tudo é igual. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova empresa e você acha que você vai falir de novo. Deus quer te dar um lar saudável, um lar feliz, e você acha que o lar que você teve lá atrás não foi um bom lar e você se bloqueia. Aonde você está, sai do seu lugar e vem aqui na frente.